Então vamos lá, pessoal, vamos ao início então dessa nossa aula de hoje, né? Como avaliar ruído na perícia, como o Thiago citou, um tema que dá muita discussão, então a gente vai tentar clarear um pouco sobre esse assunto aqui, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa falar sobre os tipos de ruídos, né? Existem basicamente dois tipos, né? O ruído contínuo intermitente e o de impacto, né? O contínuo intermitente, o conceito é interessante, né, Thiago? O que é o ruído contínuo intermitente? É aquele que não é de impacto. Opa, beleza, né? Mas, enfim, ele possui o ruído de contínuo intermitente, né? Ele possui características de permanência, né, no ambiente por muito tempo, ou todo o tempo da jornada, tá certo? Já o ruído de impacto é aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo e intervalos superiores a 1 segundo, né? Um exemplo muito clássico que a gente vê aí para baixo para cima é um batistaca de construção, né, Thiago? Exato. Então, aquele equipamento, ele dá uma pancada, sobe, dá outra pancada e vai cravando as estacas, né? E aí existem vários modelos de estacas, enfim. Mas é um tipo, né, um exemplo bem clássico que a gente consegue ver pelas construções existentes por aí. Exatamente. E a gente não pode confundir, precisa ficar atento com essa questão do intervalo superior a 1 segundo, porque eu já vi muito técnico, muito engenheiro, muito profissional de segurança, né, confundir o martelete, né, com um ruído de impacto, dizer que o martelete tem um ruído de impacto. E não é assim. Por quê? Porque o martelete, o intervalo entre uma batida e outra não é superior a 1 segundo. Tá? Então, ele tem uma batida muito forte. Então, nesse caso, não entraria como um ruído de impacto, ok? Quais as formas possíveis de avaliação do ruído na perícia? A primeira delas, gente, é para ruído de impacto. Como é que eu vou fazer para ruído de impacto? Lá na NR15, no anexo 2, ele está dizendo lá o seguinte: os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis, com medidor de nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta de impacto. As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador e o limite de tolerância para ruído de impacto será de 130 decibéis linear. Nos intervalos entre os picos, o ruído existente deve ser avaliado como ruído contínuo. A avaliação de ruído pelo método linear, apesar de estar na norma, hoje é muito complicado você encontrar um equipamento que o faça dessa forma. Então, existe também na norma, que é o terceiro parágrafo, dizendo, em caso de não se dispor de medidor de nível de pressão sonora em circuito de resposta para impacto, será válida a leitura no circuito de resposta FAST. Então, todo dosímetro que você tem hoje aí no mercado, você configura ele, você consegue alterar o circuito dele de resposta para o FAST, ou resposta rápida, e o circuito de compensação C. Vai operar, então, em vez de operar em DBA, vai operar em DBC. Só que aí, neste caso, informação importante, o limite de tolerância será de 120 dBc. Tá? Então, para ruído de impacto, é dessa forma. Você vai fazer a avaliação ali e ultrapassou o limite de tolerância, não tem as devidas proteções, fica caracterizado em insalubridade. Já para ruído contínuo ou intermitente, nós temos a questão do ruído pontual. Então eu posso fazer lá, eu tenho lá o meu decibelímetro, né, um mais fraquinho ali, um mais simplesinho, eu posso fazer uma avaliação? É possível, né, fazer uma avaliação pontual? Sim, é possível. Mas presta atenção aqui, você tem que ter muito cuidado ao definir que você vai fazer uma avaliação de ruído por avaliação pontual, tá? É permitido porque a norma, atualmente a NR15, traz a metodologia para você fazer isso, que é o famoso C1 sobre T1, tá? Só que ele tem umas regras. Então, nós vamos explicar aqui rapidamente essas regras, tá? Mas elas devem ser seguidas com muita atenção. Então, você deve seguir estritamente aquilo que recomenda a NR15 anexo 1. E o que ela recomenda? C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 mais CN sobre CN, né? O que é isso? Então, na equação, o CN... Né, ou mais CN sobre TN, né? CN sobre TN. Isso, eu não falei isso, não? CN sobre CN. Eu vou falar igual o Chaves. E o que foi que eu disse? E como é que é? Você falou CN sobre CN. Como que é? Entendeu? CN sobre TN. Você falou CN sobre CN. É dicção. É CN sobre TN. Tá? O que é o CN? É o tempo total que o trabalhador fica exposto àquele ruído. E TN é o tempo máximo que ele pode ficar exposto. Então, veja bem, é bem complexo isso. Então, por exemplo, se você chegou num determinado ponto e ele se detectou no seu aparelho lá, que ele estabilizou em 90 decibéis, o tempo máximo que ele pode ficar exposto a 90 decibéis
pela NR15 é 4 horas. Então, o seu TN, T de tatu, vai ser 4. E o CN ou C1, né? Ele vai ser o tempo que ele fica realmente, efetivamente exposto naquele ambiente, tá? E você vai somando-se todos os tomos, vai somando todos os pontos, tá? Se no final dessa conta o resultado for acima de 1, quer dizer que ele ultrapassou o limite da dose. Tá? Ultrapassou a dose de 100%. Ok? Qual é o contratempo disso? Demanda tempo e uma análise criteriosa de cada posto por parte do perito. Tá? Então, suponhamos que nós estamos num ambiente de trabalho. Você chegou lá para fazer sua perícia. O cara é um operador de processo, por exemplo. Na mesma hora que ele está lá embaixo, ele está no segundo piso, no terceiro. Enfim, ele roda a fábrica toda. Como é que você vai definir o C1 sobre T1 de cada um dos pontos? Não sei, você vai definir. Para isso, você tem que fazer, então, verificar cada posto de trabalho, contabilizar o tempo que ele executa atividade em cada um desses postos de trabalho, fazer uma quantidade de coletas suficientes para definir o nível de ruído daquele determinado local. Não é eu pegar o equipamento, parar, olhar aqui 2 segundos, opa, é 90. Opa, é 87,2. Não, você vai ter que esperar o equipamento estabilizar, vai ter que verificar ali se ele parou de ter uma... Enfim, você vai definir um range ali que você vai considerar que é um equipamento estabilizado no ruído. Vai inserir na fórmula o tempo trabalhado sobre o tempo permitido para cada um dos postos e vai obter o resultado. Então, fez isso para um posto, vai partir para o próximo posto. E vai repetir essas análises anteriores. Depois você vai para o próximo, vai para o próximo. Então, dependendo da situação, você tem uma quantidade imensa de C1 sobre T1 para fazer. E essa acaba te demandando mais tempo do que você faria, por exemplo, com uma dosimetria. E por que é importante dizer isso, Júlio? Porque não basta eu chegar com um equipamento, como eu já cansei de ver, tá? Chego com o equipamento, coloco aqui do lado do trabalhador, eu estou usando um controle porque eu estou sem nada aqui, tá? Mas coloco aqui no trabalhador, espero lá uns 10, 15 segundos, não, ok, tá feita a medição. Isso não é critério. Infelizmente, isso a gente vê, né, Tiago? Então, quando coloca no bolso, né? Coloca no bolso. De camisa, bota no bolso aqui, aí espera um tempinho, vai lá, tira a foto, tá bom, a avaliação foi realizada, né? Então, assim, eu posso usar pergunta que a gente sempre recebe, né, Tiagão? Posso usar um decibelímetro, né? Pode, desde que, né? Então, tem sempre o depende aí, né? Exatamente. Só tem que ter esse cuidado, né? Então, hoje em dia, né, Tiagão, o que a gente mais vê realmente praticando é o uso de dosímetro, né? O pessoal fazendo a dose mesmo, porque é muito mais prático, né, Tiagão? Então, enfim. Bom, então vamos falar da dosimetria, né? Então, ponto importante, né? Utiliza a recomendação, né? Caso você for utilizar um dosímetro de ruído, né? Garanta que ele esteja devidamente calibrado em condições de uso. Parece ser coisa simples, e de fato é. Não é uma coisa de outro mundo, né, gente? Mas a gente vê situações aí, né? Às vezes o perito anexa no laudo pericial dele certificado de calibração de, 5, 6, 7 anos atrás, né? Apesar de que a gente sabe, né, que ainda não tem, né, uma norma que fala que tem que ser todo ano, a cada 2 anos, estamos falando para dosimetrias de ruído com foco em salubridade, né? Se fosse avaliação de ruído, né, ambiental, né, aí nós temos uma legislação, né? Mas não, no nosso caso trabalhista não tem, né? Mas é importante que você, né, mantenha esse equipamento calibrado. Júlio, essa pergunta veio demais, pessoal. De quanto tempo vocês recomendam? Depende muito do seu uso, tá? Se você tem uma empresa de higiene ocupacional, né, onde o forte dela, o carro-chefe dela é essa, né, como é o caso da empresa do Tiago, a Ergo Group, né, o uso é muito constante, né, Tiago? Então, praticamente todo dia você está usando equipamento, então a calibração precisa ser com uma periodicidade um pouco maior do que um outro profissional que utiliza basicamente só nas perícias, né? Então, calibração em dia, né? Checa o microfone, se o microfone está ok, tá? O protetor de vento, né? Muito cuidado com isso, é muito extremamente necessário e a ausência dele pode mudar completamente o cenário. Pilhas, né? Se você utiliza pilhas ou a bateria, ver se ele está carregado, né? Tem alguns dosímetros que são a base de pilhas, outros bateria interna, né? Então, é básico, gente. Mas eu mesmo já não com dosímetro, né? Mas foi com um medidor de estresse térmico, já fiquei na mão. Fui ligar o equipamento, não conferi no dia anterior se estava carregado. Infelizmente, estava descarregado. Tive que retornar na reclamada para fazer uma avaliação
de estresse térmico. Então, né, esses detalhezinhos aí são pequenos, mas tem que ficar atento, né? Ver se a memória está ok, né? Se já não está cheia, né? E seguir a metodologia adequada de avaliação, tá? Então, vamos lá. Júlio, só complementando isso, pessoal, aqui, as perguntas que vocês estão fazendo aqui, pessoal, pode continuar fazendo, a gente vai deixar para respondê-las no final, tentaremos responder todas. Se não der tempo, a gente anota e vai para frente aí nas próximas, né, Júlio? Isso aí. Então, faz a instalação do dosímetro num paradigma, né, um paradigma que seja representativo do reclamante, né? O paradigma não é qualquer pessoa, o paradigma é um funcionário que esteja ali trabalhando, realizando as atividades, né, exatamente as mesmas atividades, no mesmo setor. Tem situações que às vezes você não consegue exatamente isso, mas o mais próximo possível que represente a realidade ali do reclamante, né, um posto de trabalho onde ele elaborava as atividades que ele executava, enfim. Verifica o trabalho que está sendo desempenhado, né? Verifica o trabalho que foi desempenhado pelo reclamante versus o trabalho que está sendo desempenhado pelo paradigma, checa ali se as atividades são as mesmas, né? Verifica os postos de trabalho, importante, in loco, importante fazer a verificação, registra fotos, né? Isso vai para o seu laudo, a gente recomenda que você coloque, né? Faça constar no seu laudo, né? Hoje, a título de exemplo aqui, Tiagão, abrindo parênteses, hoje eu participei de uma assistência técnica em que o perito, ele, né, justificou lá que não precisaria ir até um ambiente, porque ele já conhecia, etc e tal. Eu vou em todas. Toda perícia que eu faço, eu vou num ambiente de trabalho, né, e faço constar, coloco fotos no meu laudo, ilustro, olha, o local de trabalho que o reclamante laborava, equipamento que ele operava, não sei o que, tal, puxo uma seta ali, sinalizo, mostro. Enfim, eu acho que isso são elementos que agregam no laudo do perito e que também ajudam o juiz. O juiz, ele não conhece a realidade da empresa. Então, quando você ilustra o seu laudo, né, seja com fotos, com gráficos, tabelas e etc., né, porque isso, inclusive, está lá no CPC, né, Tiago? O perito, bem como assistente técnico, pode usar de todos os meios aí para poder concluir, né, são elementos que você pode utilizar para poder dar a conclusão no seu laudo, né? Então, verificamos os postos de trabalho, né, do reclamante, identificar os pontos de geração de ruído, onde é que gera ruído nesse setor, né? Instala o equipamento corretamente, como a gente citou agora há pouco, não vai colocar no bolso aqui embaixo, né, ou na frente, né? Tem que ser próximo aqui, né, geralmente nessa região do ombro, né? Então, tenha muito cuidado quanto a isso. Tem muita gente, a gente vê muita coisa errada por aí, né? O pessoal instalando isso de forma equivocada, né? Exatamente. Se atente também a fatores externos, né? Como eu mencionei anteriormente, a tela de vento ela é muito importante, né? Reverberação do ambiente, né? Se o local é aberto, se o local é fechado, umidade. Outro ponto importante, pessoal, às vezes vai instalar o dosímetro ou qualquer outro equipamento do trabalhador, né? E esse trabalhador, sei lá, ele vai utilizar água, ele vai fazer uma lavação, ele vai fazer um serviço em espaço confinado, então pode danificar o seu equipamento, né? Então, cuidado com isso, pessoal. Tem que ter cuidado. Essa semana eu fiz uma perícia, instalei, até divulguei nas minhas redes sociais aí, para quem me acompanha, né? Coloquei nos stories, uma foto ali mostrando a instalação do equipamento. Eu poderia, eu não consegui colocar próximo, aqui muito próximo à gola aqui da camisa dele, porque ele estava com um cinto de segurança, Thiago. E aí, na movimentação, né, ele poderia até derrubar, às vezes, o dosímetro, enfim, poderia atrapalhá-lo, né? Então, coloquei logo do lado aqui do cinto de segurança, né, mas ficou próximo ao canal auditivo do trabalhador. Então, é preciso checar isso, né, o movimento que ele vai fazer. Depois que eu instalei, faz o movimento aí, vira para um lado, vira para o outro, levanta o braço e tal, para você também garantir que o equipamento está bem instalado, enfim. São cuidados mínimos, porém muito importantes, né? O Luiz Carlos, ele, que a gente vai responder no final, mas como nós estamos falando disso nesse momento, ele colocou ali, só para comentar um exemplo. Ontem acompanhei como preposto da empresa onde eu trabalho. E o perito, em vez de colocar o dosímetro de ruído no paradigma, ele colocou nele mesmo. Isso pode? Pode, tá? Só que ele precisa ter a plena certeza de que ele vai conseguir captar, né, o ruído representativo do trabalho. Pode ser que, não estou dizendo que esse caso, porque esse aí tinha o paradigma, né? Você poderia ter falado para ele, doutor, coloca no paradigma, que é melhor, ele vai representar, porque às vezes a gente vai conversar, a gente vai fazer outras coisas e não vai necessariamente representar o trabalho do reclamante, né? Então, o paradigma serve para isso. Mas tem locais que às vezes a empresa não traz o paradigma. Não, eu não tenho, eu não trouxe ninguém, hoje não tem mais ninguém que trabalhou na época do reclamante, meu processo gira turno, enfim, não tem ninguém. Então, não tem alguém para disponibilizar. Você não vai chegar lá na área e falar que pegar um ali por
para Cristo e falar, qualquer um, né? Em você, exatamente. Então, se você não tem condição disso, você vai ter que alinhar com as partes ali, quais eram os pontos, os locais, e aí você faz a avaliação, segurando ele, portando o equipamento, né? E é bom constar isso no laudo, tá? Explique, justifique no laudo. Você citou algo importante aí, alinha com as partes. Doutor do reclamante, o doutor da reclamada, olha só, não tem paradigma, não tem pessoas na área. Eu preciso fazer medição. Existe uma saída. Eu coloco o aparelho em mim, vou ficar aqui no posto de trabalho do reclamante, que era exatamente aqui, e vou fazer a medição. Ok? Ok? Estão de acordo? Beleza? Pode ser que se não for dessa forma, não tem jeito. Então, a linha, né, Tiago? O combinado nunca sai caro. E como você citou, reforçando, faça constar essa observação no seu lado. Muito importante essa observação, né? Uhum. Pergunta que não quer calar. Existe tempo mínimo para avaliação do ruído? Gente, cuidado com isso, tá? NR15 ou a NHO01, ela não estabelece um tempo mínimo. Aqui a pergunta do Guilherme. Pergunta do Guilherme, tá aí, por quanto tempo costuma se realizar a dosimetria? Essa pergunta, Guilherme, é normal, tá? Ela aparece demais, né? Os nossos alunos mesmo do curso de perícias, né, faz muito essa pergunta para nós, né? Nas aulas ao vivo, inclusive, a gente discute muito sobre esse assunto, né? Essa pergunta, ela não quer calar mesmo. Então, a gente vai discursar um pouquinho a respeito disso, tá? Exatamente. A norma, ela não traz, né, Júlio? Você não vai ter na NR15, nem na NHO01 falando, olha, o tempo de avaliação é no mínimo 80% da jornada, 90%, 70%, tá? Existia uma instrução normativa do INSS antiga, foi revogada pela instrução normativa 77, que ela trazia lá 75%, mas isso não existe mais, tá? Então, você, avaliador, você, perito, é quem definirá esse tempo mínimo de avaliação, tá? Como que eu vou fazer isso? Identificando todos os locais de trabalho do reclamante, verificando como era a interação deste trabalho, né, deste reclamante com o ambiente, aonde ele trabalhava, quanto tempo ele ficava ali, o que ele desenvolvia, qual era o tempo de trabalho em cada um desses locais, né, como ele ficava estático, ele movimentava, certo? Observar todos os interferentes do ambiente que existe, direção da fonte geradora, condições ambientais, ou seja, local aberto, fechado, se existe a questão da reverberação, né, se existe algum contaminante ambiental, ou umidade, aquilo que o Júlio falou lá em cima, né? E principalmente como era a rotina de trabalho e a circulação de pessoas e máquinas naquele local, tá? Então, todos esses itens que nós estamos falando aqui, você, na hora da perícia, tem que apurar. Ah, então eu vou parar minha perícia e vou falar, olha, agora nós vamos definir o ruído, como é que o senhor fazia isso? Não, no seu processo de oitiva da parte, você já vai definindo isso, você já vai fazendo perguntas estratégicas para o reclamante, e para o representante da reclamada, para que você conheça e saiba como é a interação desse trabalhador no ambiente. Porque isso vai servir para ruído, vai servir para agentes químicos, vai servir para vibração, vai servir para todos os agentes, tá? Então, você precisa ter a identificação clara de como era a execução da atividade no local ali que você está periciando, para você ter a noção de quanto tempo você vai fazer essa avaliação, tá? Então, não existe tempo mínimo. Pode ser que você resolva em 1 hora, em 40 minutos, ou precise de 5, 6 horas, tá? É muito variável. Quanto mais locais diferentes o trabalhador executa a sua atividade, quanto mais dinâmico é o seu trabalho, provavelmente, isso é provável, porque isso varia de lugar para lugar, provavelmente maior será o tempo de avaliação. Bom, o Thiago citou aí sobre a NHO01, tá? Então, nós já separamos, já deixei separado aqui. Lá no item NHO01, lá no item 6.1, fala o seguinte, pessoal, vou fazer a leitura aqui, porque né, não dá para decorar isso aqui, né? Então, a gente faz a leitura e explica aqui rapidinho. O conjunto de medições deve ser representativo das condições reais de exposição ocupacional do grupo de trabalhadores objeto do estudo. Desta forma, a avaliação deve cobrir todas as condições operacionais e ambientais habituais que envolve o trabalhador no exercício de suas funções. Até aqui eu acho que está tranquilo, né, Thiago? É só um conceito, né? Para que as medições sejam representativas da exposição de toda a jornada de trabalho, é importante que o período de amostragem seja adequadamente escolhido. Daí a importância, né, da análise preliminar, né, fazer uma análise anterior ali, a etapa de antecipação ali, né, onde você vai fazer aquela análise de tudo aquilo que a gente já falou até agora, aqui nessa aula, né, para fazer então a dosimetria correta. Continuando. Se forem identificados ciclos de exposição repetitivos durante a jornada, a amostragem deverá incluir um número suficiente de ciclos,
A amostragem deverá cobrir um número maior de ciclos, caso estes não sejam regulares ou apresentem níveis com grandes variações de valores. Até agora, a NHO não falou nada, que tem que ser 30, 40, 50 minutos. Né? No decorrer da jornada diária, quando o trabalhador executar 2 ou mais rotinas independentes de trabalho, ok? Ou seja, tarefas diferentes, né? A avaliação da exposição ocupacional poderá ser feita, existe uma, né, Tiagão, poderá e deve, né? Pode é uma opção, deve é obrigação, né? Então, poderá ser feita avaliando-se separadamente as condições de exposição em cada uma das rotinas e determinando-se a exposição ocupacional diária pela composição dos dados obtidos. Então, avalie a dose, o tempo ali, a dose e o tempo, em cada uma dessas situações, em cada uma dessas rotinas de trabalho. Né? Havendo dúvidas, e ela ainda, a NHO ainda cita assim, ó, havendo dúvidas quanto à representatividade da amostragem, esta deverá envolver necessariamente toda a jornada de trabalho. Então, você foi lá, fez a etapa da antecipação, você fez o levantamento, e você está com dúvida, poxa, ainda não consegui chegar num denominador comum aqui. Faz a jornada toda e pronto, acabou. E vida que segue. Exato. É aquela questão, né? Mas na perícia, geralmente, isso é difícil você conseguir, como perito, fazer uma avaliação de jornada completa. Tá? Até porque tem assistente técnico, tem outras pessoas que estão ali só por causa da perícia, né? Então acaba dificultando. Então é importante que você faça a análise técnica do ambiente para definir com segurança qual é o tempo mínimo necessário. Por que eu falo com segurança? Porque se você fizer uma medição e não tiver segurança que aquele foi representativo, o assistente técnico da parte que foi prejudicada, ele vai cair matando em cima do seu laudo. Você tem que ter respaldo técnico legal para garantir que aquela avaliação foi feita dentro dos parâmetros que você realmente considera certo, né? E aí, nós temos uma pergunta aqui, Júlio, depois a gente volta a seguir uma sequência, mas da Isabel Pugatti. E como seria usar o dosímetro só durante o tempo da perícia? Né? Então, isso vem muito a calhar, Isabel, com o que a gente está discutindo aqui, que o Júlio acabou de falar da NHO. Tá? Então, se porventura você identificar um tempo mínimo de avaliação ali, você tem que ser durante a perícia. Você não pode fazer, por exemplo, a perícia, coloquei um dosímetro, vou lá fazer outra e eu volto aqui para retirar. Tá? Por quê? Porque você não sabe se o reclamante vai fazer, aí vai ficar devidamente, o paradigma vai ficar realmente exposto. Né? Você saiu dali, pode muito bem falar, né? A empresa fala, agora você senta nesse banquinho aqui fora e fica aí até o perito voltar. Né? Então, a gente não sabe. Você precisa definir que, se você falar que vai ser 5 horas, a sua perícia vai ter que durar 5 horas. Tá? E aí, Júlio? Antes da gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, mas eu não quero que vocês respondam, eu quero que vocês reflitam, tá? Então, de posse dessas informações que nós passamos aqui, você, profissional de SST, utilizaria um dosímetro ou faria uma avaliação com um decibelímetro de maneira pontual? Essa resposta vai ficar para você, ok? Para cada um. Cada um, não precisa responder.